Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais uma edição do Destaque Rural Notícias, edição de hoje, sexta-feira, dia 24 de agosto. Você sabe, as notícias e as informações do dia do agronegócio, da economia, a previsão do tempo para o final de semana e também as cotações de hoje. Está no ar, Destaque Rural Notícias. Seja bem-vindo. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Vamos começar falando então sobre o agronegócio. Olha, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, admitiu hoje que o recurso contra a decisão liminar que proíbe o registro de produtos à base de glifosato no Brasil segue em análise no Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Ele se desculpou por ter informado ontem à tarde que tinha sido cassada a tutela antecipada concedida pela juíza federal substituta Luciana Raquel Tolentino de Moura, da 7ª Vara do Distrito Federal, para que a União suspenda, a partir de 3 de setembro, o registro de defensivos com o ingrediente ativo. Inclusive, aqui no Destaque Rural Notícias, a gente passou a informação sobre esse Twitter que o ministro Blairo Maggi havia disponibilizado através das redes sociais, através do Twitter. E nesse Twitter ele disse: notícia boa, acaba de ser cassada a liminar que proibia o uso do glifosato no Brasil. Ele não deu mais detalhes. E aí disse, depois, hoje, por exemplo, que ontem à tarde, disse o ministro, recebi e repassei a informação de que a liminar do glifosato teria sido cassada. Mais tarde, o secretário responsável me explicou que ainda estavam em despacho no Tribunal Regional Federal. Aguardei até bem mais tarde a confirmação. Como não saiu, disse o ministro, estarei aguardando a decisão. Me desculpem pelo acontecido. Então está aí, essa decisão que ainda não saiu. Conforme a decisão da juíza, a suspensão ocorre até que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, conclua a reavaliação toxicológica do produto e de outros defensivos. O prazo para a Anvisa é até 31 de dezembro. Inclusive, se não for cumprido esse prazo, tem uma multa diária prevista de R$10 mil. A Advocacia Geral da União recorreu da decisão no TRF1 sob orientação do Ministério da Agricultura. O ministro, que é empresário rural e um dos maiores produtores do país, afirmou várias vezes que sem o uso do glifosato não há mais safra e sugeriu a agricultores que descumprissem uma eventual proibição do uso do defensivo. Vamos agora falar sobre Mercosul, que agendou para dia 18 de setembro uma nova reunião para discutir o acordo entre o bloco Mercosul e também a União Europeia, que vem sendo debatida há quase 20 anos. A informação é da Agência Brasil. Segundo a agência, o encontro foi convocado pelo Uruguai, que preside, então, o Mercosul pro tempore. As discussões devem ocorrer em Montevidéu com o objetivo de definir estratégias para concretizar o acordo comercial com o bloco europeu. No mês passado, o presidente brasileiro Michel Temer se mostrou otimista com a assinatura de um acordo de livre comércio ainda neste ano de 2018. Porém, há poucos dias, o ministro Blairo Maggi escreveu no Twitter que teve mais uma reunião com o setor agrícola que estava emperrando as negociações do Mercosul com a União Europeia. Esses entraves incluem algumas barreiras sanitárias, aspectos relativos ao setor automotivo, à propriedade intelectual e, em especial, sobre regras de patentes de medicamentos, indicações geográficas e serviços marítimos. Olha, diante de produtores das principais cadeias do agronegócio brasileiro reunidos na 6ª edição do Fórum de Agricultura do Mercosul, em Curitiba, o analista da área ambiental do Banco Mundial, Paul Prossi, alertou que o perfil dos investidores está mudando e defendeu que a região busque o maior investimento em tecnologias para elevar os resultados, sem que para isso seja necessário ampliar áreas de cultivo. A principal preocupação da instituição Banco Mundial, que mantém parceria com o governo brasileiro em diversos projetos, recai sobre o aumento de terras usadas para cultivos em expansão, como o da soja, em detrimento de áreas que deveriam ser preservadas, incluindo parte da região amazônica. A parte dos investimentos privados dentro do modelo tradicional, o sistema de crédito rural, que foi criado em 1965, tem ainda o governo como protagonista.
Mesmo com cortes orçamentários, este ano foram reservados 9 bilhões e 700 milhões de reais para custeio e investimento de produção em todas as escalas, com uma taxa de juro anual baixo que é oferecida pelo mercado, abaixo do que o mercado oferece. O economista da FAEP, que é a Federação da Agricultura do Paraná, Pedro Loyola, elencou os desafios desse sistema de financiamento para o produtor. Ele lamentou, entre outros pontos, que os pequenos produtores ainda enfrentem tantas dificuldades em obter esses recursos, principalmente por não terem garantias. A situação dessas propriedades de menor escala se agravam ainda, segundo ele, pela falta de investimentos em assistência técnica no país, que poderia ajudar na busca de estratégias de melhoria produtiva, aumento da produção, sem que aumente aí as áreas que são utilizadas pela agricultura. Esse é o objetivo, então, deste analista trazer esse assunto à tona no Fórum de Agricultura da América do Sul, que acontece em Curitiba. Hoje nós recebemos aqui um comentário muito interessante de José Luiz Tejon Megido, que a gente vai colocar no ar a partir de agora. Vamos ouvir. Hoje eu queria falar de um livro que não é o meu, é um livro de Jorge Caldeira, História da Riqueza no Brasil. Nós precisamos ler a história brasileira. E o Jorge Caldeira escreveu este livro fantástico. E o que ele tem a ver? Ele tem a ver com o nosso momento. Quando nós olhamos a verdadeira história brasileira, e não podemos esquecer que o Brasil está entre as 10 maiores economias do planeta desde 1970, o que a gente vai encontrar foi o empreendedorismo brasileiro. Pessoas brasileiras, empreendedores brasileiros, também o cooperativismo brasileiro, que deram saltos neste país. E o agronegócio é resultado, e pode observar onde você está e em toda a sua vizinhança, feita de gente trabalhadora e empreendedora. São os empreendedores que fizeram em vários momentos a história do Brasil. E nós estamos num momento crítico da nossa história. Os candidatos a políticos, os candidatos a próximas eleições, eles são todos muito fracos e frágeis. E nada contra eles. Respeito todos nas suas distintas ideias. O problema não é esse. O problema é que nós precisamos da sociedade civil organizada, tomando conta das cidades, dos estados e do país. A história brasileira foi sempre feita por empreendedores que se organizaram para fazer as mudanças. E não tem nada a ver com partido político, não tem nada a ver com a causa da política pública. Ela tem que ser trabalhada pela sociedade civil organizada. 10 confederações brasileiras têm todo o PIB do país na mão. Se essas 10 confederações brasileiras se reúnem, se orquestrem e preparem projetos do Brasil, nós teremos realmente o Brasil que nós precisamos ter e que nós queremos ter. O futuro depende da sociedade civil organizada. E em qualquer cidade brasileira, onde a sociedade civil tomou conta da cidade, a cidade é muito melhor. Que venham os políticos, todo respeito aos políticos, que venham, que sejam os melhores possíveis, mas não dá. O Brasil não pode ficar na mão simplesmente de um projeto de eleição. Temos que assumir o comando do Brasil fora de partidos políticos. Isto é a única racionalidade presente. E você, do agro, um herói, porque perante todas essas incertezas que aí estão, continuamos trabalhando, produzindo e somos verdadeiros guerreiros e heróis desse país. Vamos nessa de uma maneira diferente e pensando diferente. Vamos trazer agora algumas informações que foram divulgadas pelo CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc USP. Começando com as cotações da carne de frango, que segundo o CPEA tem registrado movimentações distintas no mercado brasileiro, de acordo com esses dados. A segunda quinzena do mês, tradicionalmente, que é marcada pela retração no consumo dos brasileiros e tende então a pressionar as cotações. No entanto, no sul do país, que é um polo exportador, o melhor desempenho dos embarques de carne de frango neste mês tem superado o efeito negativo da redução sazonal das vendas no Brasil e elevam assim os preços da proteína. Já no Sudeste, que tem menor participação nas exportações, a diminuição do consumo doméstico tem resultado em quedas, segundo os pesquisadores do CPEA.
Os pesquisadores também afirmam que a disponibilidade restrita da laranja-pera, falando agora sobre citros, tem elevado as cotações da fruta, apesar de a procura continuar desaquecida. Na parcial dessa semana, que tem dados aqui de segunda até quinta-feira, a média é de R$ 30,50 a caixa de 40,8 quilos. Na árvore, aumento de 3,1% frente à anterior. Nos últimos dias, as negociações da pera alcançaram patamares superiores, R$ 34,00 caixa de 40,8 quilos. Quanto à lima ácida Tahiti, o aumento da oferta tem pressionado as cotações, conforme indicam então as pesquisas do CPEA. Na parcial da semana, a média de comercialização da Tahiti é de R$ 32,77 a caixa, de 27 quilos, colhida, queda de 6% em relação ao período anterior. E agora temos aqui dados do informativo conjuntural, que é divulgado toda semana pela Emater RS Ascar, que mostra que o retorno das chuvas deverá garantir a retomada da expectativa de uma boa produtividade das lavouras de trigo no Rio Grande do Sul, já que grande parte delas começa a atingir, com percentuais mais elevados, o estágio reprodutivo, ou seja, a floração. De acordo com o informativo conjuntural, então, divulgado ontem, 12% das lavouras de trigo no Rio Grande do Sul atingem esta fase e apresentam boa população de plantas e bom aspecto com boa sanidade vegetal. O clima em geral tem sido favorável ao bom desenvolvimento das lavouras, mesmo que tenham ocorrido algumas geadas em áreas mais baixas, porque foram de fraca intensidade e aí, neste caso, não apresentaram nenhum tipo de prejuízo. Um fato a destacar no trigo, segundo a Emater Ascar, é a baixa incidência de doenças fúngicas na maioria das lavouras, justamente por causa da baixa umidade. Isso tem levado a uma diminuição na aplicação de agroquímicos. Segue em andamento também o controle fitossanitário, especialmente a ferrugem da folha e do colmo, bem como o controle da giberela nas lavouras em floração. As lavouras de aveia estão nas fases de floração, 43% delas, enchimento de grão, 20%. Até o momento, as condições meteorológicas têm sido favoráveis, segundo a Emater Ascar. Apenas em casos pontuais foi verificado o acamamento de plantas devido às chuvas, mas acredita-se que não deverá causar maiores danos da colheita, que prevê uma produtividade média de 2.400 quilos por hectare. A cultura da cevada está nas fases de elongação e emborrachamento, com 13% das lavouras já atingindo o pleno florescimento, sem problemas com pragas e doenças, já que surtiram efeito os tratamentos realizados recentemente. Com a aplicação do nitrogênio em cobertura, as plantas então aceleraram o seu crescimento. Técnicos que atuam na área trabalham até o momento com um potencial produtivo estimado em 3.300 quilos por hectare, com boa qualidade industrial. E a canola em floração plena, 59%, fase já beneficiada pela presença de abelhas que auxiliam no trabalho de polinização das flores, resultam então num alto índice de fecundação e em probabilidade de bom rendimento por área. Até o momento, o padrão fitossanitário das lavouras é considerado bom e o clima tem transcorrido favorável para a canola, predominando dias secos e temperaturas noturnas baixas. O potencial produtivo da cultura no momento é de 1.500 quilos por hectare, segundo então este boletim informativo conjuntural divulgado pela Emater RS Ascar ontem, quinta-feira, dia 23. Vamos então agora ao comentário de Clayton Santos, da TS Corretora. Ele tem um resumo da semana, vamos ouvir. Olá pessoal da Destaque Rural, muito boa tarde. Estamos aqui para fazer mais um fechamento da semana. Essa semana que foi bastante movimentada pelas notícias. De um lado as eleições do Brasil, do outro lado as instabilidades e notícias com relação aos Estados Unidos. O dólar teve uma evolução muito forte, né? Batendo até R$ 4,12. Hoje acabou voltando um pouquinho, mas se mantendo em R$ 4,10. A Bolsa de Chicago se manteve na casa aí de
oscilando aí entre 8,40 e 8,60 dólares o bushel. Em relação a preços, está basicamente na mesma linha da semana anterior, ou seja, por mais que aumentou o dólar, recuou um pouquinho o bushel, mas os prêmios que estavam bastante elevados, eles acabaram recuando, então acabou digamos assim, segurando o preço da soja, tá? Porque a gente sabe que o dólar ele é a injeção na veia para preço. Então, se nós temos um dólar elevado e um bushel se mantendo, então teoricamente os preços teriam que se elevarem, mas não foi isso que aconteceu. Os preços mais ou menos se mantiveram no porto na casa de 92, 93, vim para 91, justamente porque o prêmio recuou, e daí nessa conversão o preço da soja até em alguns momentos ficou abaixo em relação da semana passada, e a mesma coisa acontece para o mercado futuro. As atenções continuam ainda em relação também ao clima e às condições das lavouras americanas. Mês de setembro e outubro é a colheita, então provavelmente ali vai se ter uma definição mais clara, mas tudo indica de que tenhamos uma ótima safra lá. Consequentemente, vamos ter uma oferta, ou se mantém a oferta de grão, isso deve segurar os preços nessas bases. Em relação ao milho, houve uma certa procura por parte dos compradores essa semana, rodando na casa de R$ 42, R$ 43 a saca para milho disponível, e na casa de 43 até saiu alguns lotes para milho futuro posto no porto para entrega janeiro e fevereiro. Em relação ao trigo, no disponível se mantém na faixa de R$ 850 a tonelada, e para o futuro, né, para a colheita para a próxima safra, na linha de R$ 700, 650, R$ 700 é o que tem rodado, e alguns lotes até saiu a 830 no porto de Rio Grande. O que nós tínhamos para o momento era isso. Agradecemos mais uma vez pela oportunidade e estamos sempre à disposição. Um bom final de semana a todos. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Hora da gente agora falar de economia. A gente começa falando que os governos de Brasil e Argentina formalizaram hoje no Palácio do Itamaraty, em Brasília, um memorando de entendimento que prevê a unificação das especificações técnicas na produção do setor automotivo dos dois países. O documento foi assinado pelos ministros das Relações Exteriores Aloísio Nunes Ferreira, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Marcos Jorge e o argentino Dante Sica da Produção. Pelo memorando, um grupo de trabalho formado por técnicos dos dois países terá um prazo de 180 dias para restabelecer as bases da unificação das especificações técnicas relacionadas à segurança veicular. Após esse período, outras equipes devem seguir trabalhando para padronizar, então, as exigências dos países relativas às emissões sonoras e de gases poluentes, eficiência energética e também autopeças. O setor de serviços não financeiros tinha, no ano de 2016, mais de 1.300.000 empresas ativas, o que gerou uma receita operacional líquida de 1.500 bilhões de reais e foi responsável pela ocupação de 12.300.000 pessoas, uma média de 9 pessoas por emprego. Esses dados estão na Pesquisa Anual de Serviços 2016, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou hoje. O total de salários, retiradas e outras remunerações dessas empresas foi de 327 bilhões e 600 milhões de reais. O rendimento médio mensal por trabalhador de R$ 2.000. No entanto, como consequência direta da crise, o estudo contabilizou 410.489 postos de trabalho a menos do que em 2015.
ficando assim com uma queda de 3,2%. O segmento que mais contribuiu para esses resultados foi o de serviços profissionais, administrativos e complementares, que possuía a maior participação no pessoal ocupado e que fechou entre 2015 e 2016 com um recuo de 3,5% no número de postos de trabalho. Falando agora sobre dados de confiança, a gente começa falando do índice de confiança do comércio, que subiu 1,1 ponto em agosto. Passou de 88,8 para 89,9 pontos, sendo então a primeira alta do indicador após a sequência de 4 quedas. Esta alta reflete a expansão em 10 dos 13 segmentos pesquisados pela Fundação Getúlio Vargas, que é responsável pelo indicador que foi divulgado hoje. Também o índice de confiança do consumidor, só que neste caso recuou 0,4 ponto em agosto, passou de 84,2 para 83,8 pontos. As informações sobre a pesquisa também foram divulgadas hoje pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e indicam que, em relação ao mesmo período do ano anterior, houve alta de 2,4 pontos na confiança do consumidor, apesar desta queda neste período agora. E também temos dados sobre, esses dois, né, que são sobre a confiança tanto do consumidor quanto do setor. Vamos falar agora sobre um outro assunto que tem tomado muitos noticiários ultimamente, que é a questão da logística, pois aconteceu ontem o seminário Infraestrutura de Transporte Ferroviário. Esse seminário ele foi realizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. E a expansão, a importância da expansão da malha ferroviária brasileira, especialmente após a greve dos caminhoneiros, que expôs a dependência do transporte rodoviário, foi então um dos assuntos discutidos então neste seminário, dentro da 24ª Semana de Tecnologia Metroferroviária. O presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô, Pedro Machado, destacou a importância do tema, afirmando que a greve dos caminhoneiros em maio mostrou dependência que o país tem do transporte rodoviário e falou sobre a questão de termos visto aí um apagão logístico com a recente greve dos caminhoneiros, mas sabe que precisa reverter então a matriz de transporte no Brasil. Não podemos ficar com uma participação de 65% de caminhão na matriz, disse o engenheiro. O gerente setorial de Transportes e Logística do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Dalmo Marchetti, diz que o país tem muitas oportunidades no setor ferroviário e que o desenvolvimento da área dará mais competitividade para o Brasil. Segundo ele, por mais que se construam corredores de exportação, a redução de custo logístico vai estar fundamentada na capacidade da ferrovia de competir com o modal rodoviário e ressaltou que a indústria nacional é capaz de fornecer praticamente 90% do que é necessário para transporte ferroviário de carga e de passageiros. Olha, foi divulgado hoje, anunciado, na verdade, né, pela Caixa Econômica Federal, a redução de até 0,5 ponto percentual das taxas de juros do crédito imobiliário para operações com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. As taxas mínimas passaram de 9% ao ano para 8,75% ao ano, no caso de imóveis dentro do Sistema Financeiro de Habitação, e de 10% ao ano para 9,5% ao ano para imóveis enquadrados no Sistema de Financiamento Imobiliário. A Caixa também alterou o limite de cota de financiamento de imóveis usados de 70% para 80%. Lembrando que todas essas mudanças começaram então a valer a partir de hoje. Vamos lá, estive procurando aqui algumas informações agora sobre o calendário econômico para a semana que vem e vi que na semana que vem, mais especificamente no dia 31 de agosto, que vai ser na próxima sexta-feira, teremos então a divulgação do PIB, né, o Produto Interno Bruto Brasileiro trimestral e anual, que é o oficial divulgado pelo IBGE, que vai ser o principal assunto do calendário econômico na semana que vem, a divulgação do PIB na próxima sexta-feira. Vamos ver agora como é que ficou o índice Bovespa hoje, né? Que voltou a ter um pregão positivo nesta sexta-feira, depois de uma forte volatilidade que deu o tom dos negócios durante a maior parte da semana. O mercado repercutiu uma nova pesquisa eleitoral, XP e PESP. Essa pesquisa colocou Lula em seu maior patamar de intenções de voto. Sobre esse assunto, então, numa análise mais
que foi mais delicada, digamos assim, né, dessa migração, da possibilidade de migração de votos, a análise publicada mostra que o poder de transferência de votos de Lula para Fernando Haddad em um cenário de apoio declarado do ex-presidente caiu de 44% para 32%. No total, Haddad ficaria com 13% dos votos, atrás de Jair Bolsonaro, que tem 20%, e assim, à frente de Marina Silva, 9%, Geraldo Alckmin, que tem 8%, e Ciro Gomes, que tem 8% também nesta pesquisa. Além deste assunto também, que impactou na Bolsa hoje, segundo os analistas, tem a questão da aguardada fala do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, que reforçou a intenção de altas de juros graduais nos Estados Unidos, foi o que mais, então, impactou positivamente aí nos negócios da Bolsa hoje. Então, o benchmark da Bolsa Brasileira fechou com alta de 0,83% a 76.262 pontos. O dólar comercial, por sua vez, caiu 0,45%, voltou a R$ 4,10, depois de bater em 4,07 na mínima do dia. Acumulou alta de 4,83% nessa semana, né? Chegou ali, então, ontem a 4,12. Hoje, então, fechou em R$ 4,1044 o dólar. Vamos, então, agora saber como é que fica o tempo para o final de semana. A gente começa, então, a previsão do tempo pela região sul, depois temos a região centro-oeste. Como hoje é sexta-feira, então, a gente capta aqui os dados relacionados à previsão tanto para sábado quanto para domingo. A gente vê no mapa, então, né, que tem a maior parte ali da região sul que está mostrando tempo bom, né? Sol predominando para amanhã, sábado, que diz assim: frente fria avança para o sudeste e provoca chuva no sul, leste e nordeste do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e no centro-norte e leste do Paraná. A mistura de frio intenso e umidade provoca neve nas serras gaúcha e catarinense, sol e frio nas demais áreas. Para domingo, dia 26, ar polar cobre o sul do Brasil, provocando diminuição da nebulosidade e acentuada queda de temperatura. Faz frio. Previsão de geada no interior do Rio Grande do Sul, no centro-oeste e sul de Santa Catarina e no sul e centro-oeste do Paraná. O mar fica agitado, segundo a previsão da SOMAR Meteorologia para a região sul. Vamos agora para a região centro-oeste. A gente vê então um mapa aí na região centro-oeste para amanhã, sábado. Chuva e forte queda de temperatura no centro-norte e noroeste de Mato Grosso do Sul e oeste de Mato Grosso. Sol e frio intenso no sul de Mato Grosso do Sul. Tempo seco no centro-norte de Goiás, Distrito Federal e nordeste de Mato Grosso. Demais áreas têm aumento de nuvens, chuva e queda de temperatura. Previsão agora para domingo, então na região centro-oeste. Ar polar provoca diminuição das nuvens e forte queda de temperatura no centro-oeste. O frio é intenso em Mato Grosso do Sul e no centro-sul e oeste de Mato Grosso. O centro-leste de Goiás e o Distrito Federal tem sol e chuva à tarde. MML, construtora e incorporadora, invista em projetos preparados para o futuro. MML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente.